Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um programa Mels Podcast, que está começando aqui pelas plataformas da Vem TV. E aí, tu já baixou o aplicativo da Vem TV? Não baixou ainda? Pô, sacanagem, né? Então, vai lá na tua loja de aplicativos, baixa o aplicativo Vem TV, é aquele com fundo preto e verde, para você ter acesso aí a toda a programação da Vem TV, todos os programas, todos os jogos. Tem muita coisa entrando aí esse ano, tem muita coisa boa que está vindo por aí. Logo, logo a gente já vai começar a divulgar todas as novidades para 2024. Também não esquece de aproveitar o ensejo e já se inscrever aqui no canal, deixando também o seu like, o seu comentário e aquele sininho ativado para você não perder nenhum programa. Bom, meu nome é Célio Samartim, como você já sabe, estamos aqui todas as terças-feiras. Só um minuto. Desculpa. Estamos aqui sempre começando mais um programa que fala sobre mulheres, com mulheres, assuntos de mulheres, porém com a visão de um homem deste que vos fala. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui uma pessoa, olha só, já vou puxar minha cola aqui, porque a mulher é... Bom, eu não vou falar que ela é foda, porque da última vez que eu falei pra uma mulher, pô, você é foda, ela falou, porra, foda, que palavras ruins. Então eu não vou falar que ela é foda, eu vou falar outra coisa que eu vou pensar em algum momento. Aliás, antes, deixa eu dar um recadinho. Estamos aqui ajudando a galera da Associação Beneficente Jefté. Então, se você quiser ajudar a Associação Beneficente Jefté, aponta a câmera para o QR Code que está aqui na tela. Aponta a câmera para esse QR Code que você pode fazer a doação de qualquer quantia para a galera da Associação Beneficente Jefté. E eles estão precisando muito, tá? Também pode entrar em contato com eles lá, @_associacão Beneficente Jefté, e falar diretamente com eles lá, caso você queira doar alimentos, roupas, enfim. Fala com a Cláudia, que ela vai te orientar, tá bom? E agora sim, sem mais delongas, deixa eu puxar aqui a minha colinha de tudo que ela é. Vamos lá. A mulher é Master Coach e treinadora em inteligência emocional, mentora de mulheres empreendedoras, treinadora de educação corporativa e especialista em contratos e licitações. É mole ou quer mais? Estou falando aqui da Cíntia Schulli. O nome é alemão, a mulher vem lá do Paraná. Deixa eu ver se o DDD dela é do Paraná mesmo. Mulher alemã, descendente de alemã, cheia de marra, olha lá ela já na tela. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite de participar aqui no Mels Podcast. É uma honra ter você aqui conosco. O espaço é seu, já fala aí um pouquinho de você para a galera que está te assistindo. Boa noite, Célio, tudo bem? A honra é minha estar participando com vocês, principalmente por ser um assunto muito importante. Eu vejo assim que é um assunto realmente necessário, né? Nos dias de hoje, a gente vê como tem aumentado a questão da violência contra a mulher. E é um assunto realmente muito necessário de estar abordando, de estar trazendo um esclarecimento, né? E o entendimento também que a mulher ela consegue. Eu vejo assim que as mulheres elas têm um poder que é muito incrível, que é como uma fênix, né? Ela consegue se reerguer, ela consegue se levantar. Então, realmente, às vezes ela só precisa de alguém que dê um chacoalhão e mostre todo o poder que ela tem, né, como mulher, toda esse empoderamento, e eu digo no sentido positivo, né, não no sentido militante da questão, Sim. mas eu acho necessário, é um tema muito necessário. Eu já vou começar esse bate-papo com o pé na porta. Então Bora lá! você é coach estilo quem? Estilo Pablo Marçal? Você falou uma frase interessante aí, que às vezes a mulher precisa de um chacoalhão. Então o que é ser coach mentora de mulheres? Você vai lá e dá esse chacoalhão mesmo, tipo Pablo Marçal? Vamos lá pro meio do mato, pá, não sei o quê. Como que é essa parada aí? Conta pra nós. Não faço ainda, mas eu pretendo, né? Mas não no sentido com mulheres, né? Eu vejo essa parte do jogar assim e trabalhar toda a questão
do limite emocional da pessoa, mais uma questão corporativa, né? Eu vejo assim que com as mulheres a abordagem ela tem que ser uma abordagem um pouco mais delicada, né? Até pela questão emocional, porque quando a mulher ela sofre algum tipo de violência e ela se mantém nesse ciclo de violência, é porque realmente ela tem é como se fosse uma doença emocional, né? Então nós podemos ver assim a diferença entre alguém com emocional saudável, né? O que eu vejo sim que é uma parte muito menor, né? E um emocional mais um emocional prejudicado, eu digo, porque a gente é reflexo da nossa vivência, né? E infelizmente, como a gente vem de uma cultura muito forte, né, que reprime muitas mulheres, então a gente vê como elas crescem de uma forma mais limitada. Então é essa a nossa intenção, né? Eu faço um trabalho mais um a um mesmo, né? Eu faço alguns treinamentos coletivo, né? Mas quando é uma questão mais delicada e mais profunda, eu prefiro fazer no um a um mesmo para trabalhar todas essas questões que são muito necessárias, né? Porque você tem que entender a raiz. As nossas emoções é como se fossem uma árvore, né? Então o que a gente vê são as folhas, mas toda doença ela tem uma raiz, toda dificuldade emocional ela tem uma raiz e a gente tem que descobrir a raiz, tratar a raiz. Porque se uma raiz é saudável, a árvore ela é saudável, né? Eu queria. Você falou aí de que faz o trabalho um a um, mas como é que você chega? Como é que essas pessoas chegam até você? Elas já vão procurar você sabendo o que vai ser feito? Ou, por exemplo, você tem ali um fórum de debate e tal, e você pesca alguém devido a algumas palavras, alguns comportamentos? Como que é feito esse approaching com essa mulher que precisa de ajuda? Sabe que é incrível que eu comecei recente nas minhas redes sociais até a demonstrar esse trabalho que eu faço. Eu já trabalho, faço acompanhamento com mulheres já há mais de 10 anos ali, né? Mas como profissional mesmo, eu comecei agora recente e é incrível como qualquer abordagem que a gente faça, as pessoas elas se identificam muito, sabe? Então, na própria identificação, a pessoa fala: olha, eu passo por isso. Eu fiz uma mentoria, né, ali no início do ano. E é incrível como as pessoas começaram: olha, eu passo por isso, eu sou assim, eu preciso mudar isso. Então, na verdade, não é nem muito eu que procuro, né? Elas se identificam com aquilo que a gente trabalha, muitas vezes no coletivo, e daí me procuram no privado para a gente continuar essa conversa. E quais são essas coisas assim que elas se identificam, que você falou aí, que geral, o que é mais comum elas se identificarem? Olha, eu vou te dizer que o mais comum, assim, é elas se sentirem inseguras. É a insegurança da mulher, é essa dependência, muitas vezes, emocional, sabe? Uma fragilidade emocional que faz ela não acreditar nela mesma, ela não ver o valor dela, ela ter a identidade dela prejudicada, entende? Porque se a pessoa ela não entende a identidade dela, nada faz sentido na vida, né? A gente tem que ter a nossa identidade bem firmada. Então eu vejo assim que realmente é essa questão delas serem inseguras demais, né? Até teve um caso de uma pessoa que me procurou, uma mulher, e ela comentou comigo: olha, eu sofri muito bullying quando era criança. Então hoje eu não consigo conversar olhando nos olhos das pessoas. Ela falou, pelo meu peso, pela questão do meu peso, eu sofri muito bullying, né? Então, hoje eu não consigo. Eu ando na rua, eu evito andar na rua. Ela acabou desenvolvendo, né, síndrome do pânico por conta disso. E é uma mulher nova. E daí eu comecei a conversar com ela numa primeira conversa, né, para entender, para compreender qual era a questão da infância dela, a questão da adolescência, porque tudo é uma construção, né? E a gente conversando ali, ela falou, né, que ela sofreu muito bullying e isso acabou prejudicando, que ela gostaria muito de voltar a trabalhar. Aí na conversa ali eu contei para ela a minha história, né? Eu falei, olha,
eu me formei depois dos 30, eu fui tirar minha carteira de motorista depois dos 30, sabe? E aquilo, só o fato de eu falar que tudo que eu fiz foi depois dos 30 anos, para ela aquilo, nossa, aquilo foi uma luz. Ela falou, nossa, eu achei que a minha vida já estava acabada. Como assim Então, depois para a dos gente ter 30? uma Você noção. parece que tem 18. Ah, quem me dera, eu estou entrando nos 36. Caramba, parabéns. Não parece mesmo, não. Achei que você tinha no máximo, uns 30. Eu te dava bem Não, menos. não. Mas, Tô, mas tô mais pertinho do Zenta. tá, aí eu já passei 200 já. Já tô mais perto do. Já tá difícil de sair. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho interessante esse negócio do que as pessoas. Quando vocês. Você acha que é a segunda pessoa que faz coaching que eu trago aqui. E vocês trazem sempre essa visão da infância, tal, não sei o quê. E, para mim, é muito difícil entender como que a pessoa não se desliga dessa infância. Entendo que passou, tal. Por exemplo, não tive uma infância nada fácil. Mas eu não consigo entender a pessoa que não consegue se desligar dessa criança e entender que agora ela é um adulto. E que agora ela tem outras situações. E que essa infância acaba refletindo no comportamento e ações e atitudes que ela tem depois de adulta. Você, com a sua expertise, por que você acha que isso acontece? Por que é tão difícil para essas pessoas crescerem? Sabe que eu vejo muito o que são padrões que eu não fiz assim estudos profundos, né? Mas são padrões que eu comecei a notar que tem muita coisa ligada com a própria personalidade da pessoa, né? Então nós temos ali para ser uma forma mais simples ali, mais prática de dizer. Então tem o colérico, tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o melancólico, né? Então, eu vejo que até isso reflete um pouco nessa questão da pessoa pegar e mudar, né? Entendeu? Eu não sou mais criança, então isso aqui para mim não faz mais sentido. Eu preciso mudar, eu preciso fazer algo diferente, né? Então, eu vejo que até nisso. Então, eu vejo o quê? O colérico, que é aquela pessoa que pega e faz, que é, às vezes, muito mais explosivo, ele tem mais facilidade, entende? Tipo, eu não quero mais isso. Até pela questão das próprias emoções, né? O Uhum. colérico, ele não é tão emocional assim, quanto, digamos, um fleumático, um melancólico. Então, tem gente que ele tem essa questão de carregar mais tempo, dores, frustrações e não abrir mão daquilo. E esses realmente eles necessitam de mais tempo. Vai muito mais tempo para você conseguir tratar isso neles. Então, isso reflete muito, sabe? Mas a questão da criança, realmente, ela é muito forte, sabe? Como que eu posso te dizer? É como se a pessoa ficasse presa num passado e ela não conseguisse desenvolver. Tem pessoas que, se você analisar, ela é uma eterna criança. As emoções dela não amadurecem. Então, a pessoa passou por muito tipo de humilhação ali na infância. Tu vai ver que qualquer coisa fere, qualquer coisa machuca. Então, realmente é um trabalho muito mais demorado para conseguir trabalhar até essa questão da violência contra a mulher, se a gente for analisar caso a caso, né? Porque cada caso é um caso, não existe como você passar uma régua em todos eles, né? Mas até essa questão da violência contra a mulher, se for analisar, ela existe um padrão, entende? Ela existe um padrão referente ao pai, referente a uma necessidade de afirmação, uma necessidade de aprovação, e aquilo torna ela dependente emocional das pessoas, essa dependência, essa necessidade de aprovação, entende? Então, realmente, por isso que eu digo que é um trabalho que ele tem que ser feito um a um, porque a pessoa vai num evento coletivo, bacana, isso vai dar um up, mas no dia a dia as emoções elas vão voltando, É, né? Então é, é, realmente é o efeito cabeleireiro, né? A mulher sai do cabeleireiro linda, aí quando lava o cabelo já não é mais a mesma coisa, ela já não consegue mais reproduzir aquele penteado que ela saiu. É, 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 exato. essa situação que você está falando aí, eu acho interessante porque, assim, você falou do bullying que a pessoa viveu. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas eu sofri bullying quando eu era criança.
E eu sou completamente a favor do bullying. Não do bullying que é que eu não sei. Na minha cabeça tem o bullying que vai ali com a intenção de te humilhar, mas ele vai te ensinar muita coisa, vai ensinar você a lidar com os outros, a lidar com as frustrações, a lidar com as diferenças, a lidar com a raiva, a lidar com o medo, vai te ensinar. Agora, se você não enfrentá-lo, vai acontecer exatamente o que você está falando, que a pessoa não vai conseguir se desligar daquilo. Falando uma coisa aqui polêmica, mas na minha época, quando tinha bullying, a gente resolvia com um soco na boca e depois todo mundo virava amigo. Era simples de resolver. E hoje eu vejo que tem toda uma problemática e tem todo um negócio. E me corrija você, e a entrevistada aqui é você, mas assim, eu olhando para trás hoje, ligando os pontos, e eu entendo que muita gente, principalmente essa geração nova, ela vem de uma geração, exatamente como aqui você está falando, o cara que não conseguiu se desligar ali da infância, e aí ele tentou proteger esse novo filho dele desse mundo hostil que ele viveu e criou um fraco. E aí esse fraco vai perpetuar essa fragilidade e vai ser muito mais difícil isso daí. É mais ou menos isso ou eu estou falando uma bobagem totalmente idiota aqui? Não, eu compartilho, inclusive, do teu pensamento no sentido de que é porque a gente tem que separar, entende? Existe o bullying da brincadeira e existe o bullying realmente do sentido de humilhar. E o que vai fazer a diferença, entende? É como aquilo, porque uma criança ela não consegue ter um raciocínio lógico por si só. Né? Então, o que eu digo? Vai depender do cuidador daquela pessoa dizer, olha, você tem que lidar com isso dessa forma, entende? Por exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E esse tempo atrás ela chegou para mim e falou: ai, porque a fulaninha lá falou que eu sou chata e que eu sou feia, coisa de criança, né? Sim. Eu falei para ela: tá, e você é? Você se acha feia? Você se acha chata? Não. Eu falei: então pronto. Não tem que problematizar algo, né? Você tem que Eu entender. fazia diferente com os meus filhos. Eu tenho uma filha também, né? Mas quando ela era criança, teve uma situação muito parecida. Eu não sou exemplo. Ela chegou e falou: ah, porque a menina me chamou de feia e chata. Eu falei: mas você é feia e chata. Então, tipo, é que na minha cabeça, se ela aprendesse a rir dos problemas, não que ela fosse feia nem chata, mas se você não aprende a rir dos problemas, você não consegue ressignificar aquilo. Ele começa a crescer. Tem um provérbio chinês que diz que se você tem um problema, você tem que olhar de duas formas. Ele é um problema muito grande? É. Então você não vai conseguir resolvê-lo. Então deixa ele para lá. Ele é um problema pequeno? É. Então, para que você está pensando nele? Então, assim, Exato. no 80% dos problemas, eu acho que eles acabam se resolvendo sozinhos. É que, na minha visão, eu acho que as pessoas acabam interiorizando esse problema e ele cria raízes e exatamente o que você falou, eles criam folhas. E aí, quando cria folhas, é um inferno para você se libertar deles. E no caso de vocês, mulheres, eu acho que ainda é pior. Porque, assim, você falou uma frase interessante aí da criança, a menina lá, que cria uma dependência com o pai. E aqui eu já vou te colocar uma pimenta, porque senão a gente fica numa conversa de comadre e eu não gosto das conversas de comadre. Mas eu vou te colocar uma pimenta do seguinte. A menina que cria essa dependência aí e tal com o pai, e que acaba tendo ali no pai, acaba refletindo nos relacionamentos o pai que ela teve ou que ela não teve. Na cabeça dela, ela não teve aquele pai. Na maioria das vezes, e eu tô te falando isso porque isso aconteceu comigo, eu vivi isso em loco, com a minha filha. Eu percebi, depois de um tempo, que as mulheres, como a minha filha ela era a única filha, tal, então tinha todo um... Ah, filhinha do papai, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu percebia que as mulheres se incomodavam com isso. As mulheres em volta dela. E o jogo era exatamente jogar a menina contra mim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo tosco aqui para ver se eu consigo me fazer entender e você me explicar. Tá.
A minha filha, ela é muito bonita. Ela nasceu com o olho claro, o cabelo cacheado. Então, era muito bonita. E todo mundo na casa dela tratava ela como a Branca de Neve, como a princesa da Disney. E eu olhava para ela e falava assim: você não é a princesa da Disney. Você não é a mais bonita do mundo. Você não é isso. Você não é. E eu virava para ela e falava assim: cara, a sua beleza um dia vai passar. Você precisa cultivar o que você tem dentro da cabeça. Então, quando a minha filha com 5, 6, 7, 8 anos aparecia com a unha pintada, eu ficava puto da vida. Ah, porra, não tem que estar pintando a unha da menina, não tem que estar incentivando essas coisas. Não. E aí viravam pra mim na frente dela e falavam: você é um bruto, não sabe lidar com menina, a menina é vaidosa. Eu falei: uma coisa é vaidade, outra coisa é ela ter maturidade para lidar com essa vaidade. Conclusão: a menina cresceu exatamente o que você está falando. Insegura, com medo de tudo, e hoje ela só se relaciona. Eu acho isso interessantíssimo, porque ela só se relaciona com vagabundo. E é uns cara, Cíntia, que você olha e fala: meu Deus do céu, como alguém tem coragem? Porque, desculpem aí os chatos de plantão, mas existe gente bonita e existe gente feia. E a minha filha adora os feios. E é uns feios que parece o dedão do meu pé, e meu pé é feio pra caramba. Só que na cabeça dela, esse cara não vai chamar ela de feia. Ela procura o cara que não tem estudo, porque esse cara não vai humilhá-la. Isso eu fazendo análise de fora. Ela não tem essa consciência. Mas ela procura o cara que não tem estudo, porque aí ele não vai humilhar ela por ela não ser tão inteligente quanto ela acha que deveria ser. Isso, Pimenta, onde eu queria chegar em você. Essa coisa nasce em casa e nasce principalmente com a mãe? Ou é só o pai que é o cara ali relapso que não dá atenção? Não, a questão ali, ela tem tanto a questão do pai quanto a questão da mãe. A menina, a filha mulher, ela tem o período que ela depende mais do pai e ela tem o período que ela depende mais da mãe. Então, a mãe, ela vai ser super necessária até os 7, 8 anos. A partir daí, ela vai precisar de uma referência do pai. Só que assim, como que ela é criada? Que nem tu comentou ali, né, que a tua filha era linda, ela foi criada como uma princesa da Disney, sabe? Eu vejo assim que o problema ele mora nos excessos. Sim. Sabe? Tanto para um lado quanto para o outro. O problema ele sempre vai ser os excessos. Tanto o excesso do cuidado, do zelo, sabe? De tratar ela como se ela fosse perfeita, que isso traz uma carga para a criança, que ela vai se sentir na obrigação de ser perfeita. E realmente faz sentido isso que você falou, do sentido dela não conseguir se relacionar com alguém que ela sinta que ela não vá suprir uma expectativa. Né? E o erro é a criança ser criada tendo que suprir expectativa, né? Eu digo assim, eu tive uma criação mais bruta, mas eu não vejo isso com os olhos ruins, sabe? Como tu diz, vou polemizar um pouco aqui, mas realmente, aos meus olhos, eu olhando para essa geração e eu conversando até numa reunião da escola da minha filha, né? Uma mãe lá, uma das mães, que ela é psiquiatra, ela falou que eu mais atendo no meu consultório são adolescentes com problema porque eles acham que o mundo vai ser fácil para eles, vai ter uma facilidade, porque os pais facilitam tudo. Sim. Né? Então, eu não vou trocar de escola, eu preciso trocar, mas eu não vou trocar, porque senão isso vai gerar um estresse, isso vai gerar um trauma. Então, os pais vivem na função de não gerar trauma, não pode mais dizer não, né? Eu vou polemizar um pouco aqui, não pode mas mesmo. Hoje em dia você não pode dizer não para criança, né? Porque isso gera trauma. Aí, esses dias eu olhando umas postagens de uma educadora parental, sabe? E ela falando que quando os pais, né, falam, mas você não é todo mundo. O fulano vai, mas você não é todo mundo, que isso pode gerar trauma. Eu fiquei, gente, mas como assim? Não é? Né? A criança tem que entender que o que serve para um não serve para ela. Ela tem que entender que o mundo não é uma bolha cor-de-rosa. Então, é isso que eu digo. O problema sempre vai morar nos excessos, né? Então, aquela criança que sofria correção com rabo de tatu, né? Rabo de tatu é nova. Rabo de tatu eu nunca apanhei de rabo de tatu, não. Apanhei de todo um monte de coisa, mas de rabo de tatu não cheguei a apanhar, não.
Não, é isso que eu digo, né? Tem uns extremos que são realmente absurdos, né? Tem aquela criança que passou por um abuso sexual. Tem uma criança que ela passou por humilhação sucessiva. O pai casou com a madrasta não dava comida. Conheço pessoas assim. Entende? Sim, E eu conheço pessoas que passaram por tudo isso e hoje são ótimas pessoas, entende? Conseguiram superar. E eu conheço pessoas que ficam presas lá e elas não conseguem desenvolver. E realmente a pessoa ela tem que entender que tudo aquilo que ela carrega, que torna ela amarga, torna ela insuportável. Entende? Então, perfeito. o que faz a pessoa se libertar é o autoconhecimento. Ela entender por que eu faço isso, né? O que eu faço atinge outras pessoas, o que eu faço ou deixo de fazer prejudica quem está ao meu redor, né? Eu digo assim que as pessoas dizem, né? Ai, porque todo mundo é errado, só ele é o certo, né? Uhum. Então, assim, ó, a gente tem que entender que a gente não é um alecrim dourado, Boa. né? A gente vai errar com as pessoas vão errar conosco, e a gente não tem que exigir perfeição de ninguém. A gente não é o alecrim dourado que não faz nada de errado e todos estão contra nós. O mundo está contra nós. Opa, eu tenho problema de relacionamento, eu não consigo desenvolver um relacionamento, né, de tempo longo, isso é um problema. Então, se eu tenho, né, essa questão do autoconhecimento, eu vou entender, não, se eu estou tendo problema na minha área relacional, eu só me relaciono com o mesmo tipo de cara, o padrão é esse, é um padrão ruim, então eu realmente tenho que entender o porquê que eu faço isso, aonde que mora o problema, né? Lógico que isso não vai ser numa conversa, mas é necessário identificar para quê? Para que eu não seja uma pedra no sapato de ninguém, entendeu? Daí eu vou ser aquela pessoa insuportável no trabalho, eu vou ser aquela pessoa insuportável nas festas de família, que ninguém pode falar nada, sabe? É difícil você viver com pessoas que você tem que viver pisando em ovos. É Concordo. extremamente desgastante. Todo mundo conhece alguém que você tem que viver pisando em ovos, cuidando com o que fala para não ferir, né? Porque a pessoa não cresce emocionalmente, ela não desenvolve. Puxando esse gancho aí que você trouxe, que eu achei perfeita a sua colocação, você também já falou para mim que é advogada, não exerce e tal, mas foi formada advogada. E como que você relaciona trazer esse autoconhecimento para as mulheres que estão num relacionamento abusivo e que infelizmente não identificam os sinais, porque assim, a violência física, na minha percepção, ela é o último estágio. O cara vem tocando alguns degraus ali, alguns limites, e conforme ele não tem, vamos colocar a palavra, uma punição por esse limite que ele Uhum. tocou, ele vai tocar o próximo. E vai tocar o próximo, vai tocar o próximo. Até chegar na violência física. Como que você, como coach, faz essa ponte aí entre o direito e o coach para essa mulher que ela é, é, não reconhece os sinais? E já queria aproveitar também te perguntar quais são os sinais de violência, quais são os tipos de violência para as mulheres que estão assistindo já começar a identificar essa situação. Então, é uma questão bem complexa mesmo, tá? Porque a violência, ela é um ciclo. São ciclos de violência, porque não são casos esparsos, entende? Então, Sim. o que que acontece? Ninguém chega com o pé na porta, né? O cara não vai lá no primeiro jantar, terminou, pagou a conta, vai lá e bate na mulher. Isso não acontece. Por quê? Porque ele precisa gerar essa dependência emocional, né? Sabe que eu tinha um certo preconceito com essa questão. Tipo, cara, a mulher tá apanhando, por que ela não larga o cara? É simples, Para né? mim Tipo, também era sai simples. da casa, né? Então eu tinha realmente até essa questão do preconceito, até que eu assistia, não sei se tu já viu uma série que tem na Netflix, que é Maid, Qual? Maid, M-A-I-D. MAID? Não. E Maid. E ele retrata a questão de uma mulher, é um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, se não me engano, o nome dela é Stephanie. E o que aconteceu? No caso real ali, ela engravidou, né, do cara lá, bem no início do relacionamento. Então, eles estavam juntos há 4 meses e ela engravidou.
E ali ele começou a dar sinais de violência. No caso dela, não houve agressão física por si nela, né? Mas ali, até na série, ele retrata, ele dá um murro na parede do lado dela e quebra a parede, né? E a bebê dela tá com 7 meses, e é onde ela decide sair de dentro de casa com a criança. Ela vai morar num abrigo para sem teto, depois ela consegue ir para uma casa que lá nos Estados Unidos eles têm esse apoio, né, para casas para mulheres vítimas de violência. E quando ela tá naquela casa, ela conhece outras mulheres vítimas de violência física, inclusive uma que aparece toda roxa, toda quebrada, e depois de um tempo ela volta com o cara. E daí ela pergunta para a responsável, né, da casa, por que que ela voltou, que ela estava totalmente quebrada. E ali a mulher explica que existe um período, se não me engano, ela comenta ali que a mulher ela precisa, ela é pela dependência emocional. Ela vai até 7 ou 10 vezes que ela se desvincula e volta, vai e volta, até ela conseguir sair de vez. Então, realmente, a dependência emocional, ela é muito forte da mulher com o agressor. Então, ele gera, entende? Ele vai gerando, e esse ciclo começa como? A psicologia mesmo explica ali a questão do ciclo da violência, é o que? Ele vai demonstrando sinais de violência, sinais de agressão, e ele vai intensificando até que fica aquela discussão acalorada, ele bate nela, e depois vem o arrependimento. Sim. Então, eu tive uma conhecida que eu, desde criança, conheço ela, convivi com ela e com os filhos, né? E depois, já de muitos anos dela separada, que eu fui saber que ela era vítima de violência. E ela só conseguiu sair de casa e dar um fim, dar um basta nisso, quando o filho mais velho dela, que na época estava com uns 13 anos, enquanto o pai batia na mãe, ele pegou uma faca para avançar no pai. Caramba. Aí, ali nessa situação, nesse cenário, ela entendeu, ela falou, eu não posso permanecer nisso. Olha como o meu filho, no que meu filho está se transformando. Foi isso que ela me falou. Entende? Que ela só conseguiu se desvencilhar quando ela olhou e falou, olha, não dá. No que o meu filho está se transformando, né? E hoje o menino é um menino fantástico, entende? Um menino super, porque ele rebelou essa questão do pai, mas poderia ser uma sequência, né? Ser uma Sim. criança que cresceu vendo o pai bater na mãe e poderia ser que ele perpetuasse isso, porque Sim. acontece muito, né? Então, o que faz muitas vezes as mulheres permanecer é a dependência emocional, é a dependência financeira, né? Às vezes a pessoa não tem para onde ir, não, né? Não, o pai e a mãe não aceitam, não tem mais o pai ou mais a mãe, não tem algum familiar que ajude. Infelizmente, isso é um caso muito recorrente, né? Então eu vejo que essa dependência, né? Hoje no Brasil faz muita falta, sabe, que o poder público se mobilize para dar formas da mulher conseguir se desvencilhar. Infelizmente é uma questão pública, né? Os sinais que você, para a mulher que está aí, de repente, vivendo, ou começando a falar, porra, tem alguma coisa errada aqui nisso daqui, quais são os principais sinais e quais são as principais violências que a mulher sofre antes da física? Trazendo até essa questão, existe a violência moral, existe a violência psicológica, né? Existe a violência patrimonial pela Lei Maria da Penha, né? Existe, então, a violência física, a violência sexual, a violência moral, patrimonial e a emocional. Então, a mais recorrente, normalmente, é a emocional, que ela gera danos emocionais, né? Então, muitas vezes é até de uma forma sutil e a pessoa não vê que ela está numa violência, que ela está num ciclo de violência, né? Mas aquele cara que humilha, né? Aquele cara que não valoriza, no sentido de usar palavras que façam ela se sentir humilhada, né? Você é feia, você é burra. Isso se caracteriza uma violência emocional, entende? Então, muitas vezes a mulher
tá ali num relacionamento, tá numa dependência e tá passando por humilhações atrás de humilhações. É lógico que cada caso é um caso, tem que ser analisado, né? O que ocorre hoje é que a violência contra a mulher tem sido muito banalizada. A gente vê até pelo caso da como que era, Nájila, aquela questão do meu Deus, com Do o jogador lá, Neymar? eu esqueci. Do O Neymar? Neymar, Tá. exatamente, né? São situações o quê? Que mulheres querem usar a Lei Maria da Penha para se vingar. Elas querem usar a violência contra a mulher como forma de vingança. Então, elas inventam. Eu participei muito próximo ali, eu trabalhei na promotoria, era mais da infância e da juventude, mas daí a gente acaba tendo bastante acesso e fica sabendo de algumas situações, né? E trabalhei também na Defensoria Pública. Então a gente vê assim situações que está sendo muito banalizado. Porque se for olhar, eu fui ver até uma questão de uma pesquisa ali, de 6 em cada 10 mulheres que sofrem de algum tipo de violência doméstica, elas não fazem denúncia, É entende? subnotificado, né? E 70% das mulheres que são vítimas de feminicídio, elas nunca fizeram um boletim de ocorrência. Elas nunca fizeram uma denúncia. Entende? Porque as mulheres que realmente sofrem, dificilmente elas fazem denúncia por medo, porque às vezes elas realmente não conseguem se desvencilhar, até que muitos casos, né, acaba se tornando ali, acaba culminando num feminicídio, ali num homicídio, né? Mas realmente eu acho que as mulheres elas têm que começar a ver sinais, né? O Sim. cara humilha demais, o cara, eu vejo assim, a minha sogra, entende? Ela foi vítima uma vida inteira de violência emocional e ela nunca se deu conta. Então, ela tirou a carteira de motorista, ela fez a CNH dela, mas ela nunca conseguiu dirigir, entende? Porque era aquela pessoa assim, meu sogro era uma pessoa fantástica para os outros, né? Mas para ela, ele não era alguém que fosse saudável. Ele falava: você é burra demais, você não pode dirigir porque você é burra. Entende? Por que ele fazia isso? Porque ele era uma pessoa super independente, ela trabalhava, ela era formada, sabe? E hoje, né, ele já faleceu, mas ela vive com traços de uma vida inteira, entende? Sendo chamada de burra, sendo chamada de incompetente, sendo chamada de inútil, alguém super independente, alguém super, sabe? Olha, não tem como falar assim, ela na idade dela, ela sempre trabalhou fora, sabe? Sempre resolveu tudo dentro de casa, era ela. Então, muitas vezes o cara, por se sentir menor, por se sentir menos, ele vai se utilizar de uma violência emocional para ele se sentir melhor. Para Entendi. quê? Justamente para que ela não veja ele como um fraco, como alguém menor que ele. Aí ele vai se utilizando de xingamentos, de humilhações, entende? Para fazer ela, não, realmente eu não sou boa o suficiente, então eu preciso de você comigo. Entende? Infelizmente, e a gente vê isso, a pessoa ela consegue detectar isso no próprio namoro, sabe? A pessoa começa a querer definir o tipo de roupa que usa, começa a querer definir. Então, são sinais que têm que ser analisados. Legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Para as mulheres que você vem tratando, que você vem acompanhando, que você vem dando aí essa assistência, como é o teu trabalho ali para começar a fazer essa mulher recuperar a própria autoestima, começar a identificar outras nuances, outros horizontes dentro da vida dela? Como que você faz esse trabalho? Como é desenvolvido? Uhum. Então, primeiro a gente tenta compreender o cenário como um todo, né? A partir daí, a gente tem que trabalhar muito a questão do quê? De propósito de vida, a questão de sonhos. Porque normalmente a mulher que ela está num ambiente em que oprime ela, entende? Algum ambiente de violência, ela não consegue ter força,
sabe? Ela para de sonhar, ela para de se desenvolver, ela não consegue ter aquela questão de tomar decisões, entende? Então, muito do que a gente trabalha é assim, ó, vamos aos poucos, né? Pequenos passos, porque realmente são passos difíceis, por menor que seja, são difíceis. Então, a pessoa vai com tarefinhas, entende? Vai se auto... Regulando. Não é regulando, meu Deus, a minha memória hoje não já deu. Mas a pessoa ali, ela vai... mas ela vai assim se desenvolvendo, entende? Ela vai vendo que ela consegue, ela vai vendo que ela pode. Eu gostaria muito de fazer uma faculdade, ok? Então vamos trabalhar em cima disso, entende? É trabalhar. Eu queria muito voltar para o mercado de trabalho, ok? Então vamos trabalhar em cima disso. Então é trabalhar formas que façam ela se sentir viva de novo, entende? Sim. Formas que façam ela ver que ela é capaz. Porque não adianta só eu falar, não, você é capaz. Ou fazer algum trabalhinho com ela ali, alguma atividade, entende? De empoderamento ou mentalização, se ela não colocar isso em prática, né? Então, é trabalhar com ela para que ela venha desenvolver essa questão, um sonho, um objetivo de vida. Por quem que ela faz isso? O que ela, daqui uns 5 anos, 10 anos, aonde ela se vê, o que ela quer fazer da vida, entende? Onde que ela quer estar. Só que não basta só fazer essa parte da análise, né? Tem que partir para a ação. Então, para que daqui 5 anos você esteja nesse ponto, o que hoje você tem que começar a fazer? Né? Então, é trabalhar a questão prática mesmo da coisa. E o que é essa mentalização que eu vejo, todo coach fala mentalização, mentalização. O que é a mentalização? A mentalização nada mais é... Não é. A mentalização, quer dizer, tem quem trabalha dessa forma, né? Tá. Mas a mentalização nada mais é do que você analisar, entende? Por exemplo, daqui 5 anos, quais são os meus objetivos de médio, longo e curto prazo? Tá. Né? Então, meu objetivo de curto prazo qual é? Eu tenho medo, eu não consigo dirigir. Tá? E dirigir para você, porque para mim pode ser algo muito importante, para ela não. Dirigir para você é algo importante, você gostaria? Não gostaria. Então não tem por que eu querer dizer que ela quer dirigir se ela não quer, né? Então é trabalhar, mas digamos para a pessoa, ela quer. Tá, eu gostaria muito. Então, tá, primeiro passo. Vai lá, liga nas autoescolas, veja o preço, veja como que você consegue pagar, ok? Foi. Agora você vai começar a participar das aulas, entende? Então, é um trabalho de longo prazo. Então, a mentalização nada mais é que o quê? É eu imaginar o que eu quero para minha vida. Porque, às vezes, o que acontece hoje com as redes sociais? As pessoas, elas sabem tudo da vida de todo mundo. Se perguntar, você viu não sei o que lá da Virgínia, agora tá grávida de não sei mais qual filho, se é segundo, terceiro, quarto. Quem é Virgínia? Do Zé Felipe. Quem é Zé Felipe? Entende? Mas se você for olhar, a grande maioria das pessoas, elas sabem de tudo das celebridades, elas acompanham tudo das celebridades, mas elas não sabem nada da própria vida. Né? Essa mulher que você falou é celebridade? É para ser. Nossa, não sigo. Nunca ouvi falar. Né? Eu não sigo nenhum tipo de celebridade, porque eu acho isso uma perda de tempo muito grande, mas tem quem goste, né? Sim. Mas você pode ver que as pessoas que mais passam tempo em redes sociais, em plataformas de streaming, é porque elas perderam a vontade de viver. Né? Tem uma frase que eu não sei de quem que é, que fala que quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. Né? E não é no sentido de vivo respirando, é no sentido de vivo vivendo. E Sim. vivendo a sua própria vida, né? Não vivendo a vida do outro. Porque tem essa questão também de muitas vezes a pessoa tá vivendo o sonho do outro. A pessoa tá vivendo e ela nunca parou para pensar o que eu quero. Então a mentalização é isso. O que eu quero para mim, né? Tem aquela questão que muitas vezes você levanta cedo para viver a vida do outro e não tira 2 horas do dia. Você levanta cedo para viver o sonho, para fazer acontecer o sonho do outro e não tira ali 2 horinhas do dia para você pensar nos seus próprios sonhos, para você desenvolver os seus próprios sonhos. Então,
Se você for conversar, pelo menos 80% das pessoas, eu arrisco em dizer, para não dizer mais, entende? Elas estão sobrevivendo. E é isso que faz muitas mulheres permanecerem, sabe, num campo de uma dependência, de um relacionamento ruim, que é o comodismo. Entende? Por quê? Porque exige uma força você mudar a tua posição atual. Exige um esforço muito grande. Uma vez eu falei num podcast a palavra zona de conforto. Isso causou uma celeuma gigantesca, porque a pessoa virou para mim e falou: como assim? Tu chama de zona de conforto? A mulher tá apanhando, tu acha que ela tá confortável? Eu falei, cara, eu dei um exemplo de uma piadinha que tem um cachorro num posto de gasolina. Já viu essa daí? Não. Não. O cachorro tá no, o cara chega para abastecer e tem um cachorro deitado na porta da conveniência. Ele percebe que de vez em quando o cachorro dá uma gemida. Uhum. Aí na terceira vez que o cachorro gemeu, ele olhou pro frentista e falou: por que esse cachorro tá gemendo? Ele falou: porque ali onde ele tá deitado tem um prego. Aí o cara falou: mas por que ele não sai dali? Ele falou: porque o prego não tá incomodando tanto assim. E aí eu falei: a zona de conforto é que para você sair da onde você está, e toda essa questão que tu está trazendo aí de autoconhecimento, de reconhecer, de fazer uma leitura de você, dói, é dolorido. Se libertar de velhos traumas, se libertar de velhos dogmas, dói. E a pessoa, às vezes, ela não quer. Às vezes, para ela, o mundo lá fora parece ser uma coisa tão absurda, tão assustadora, que é preferível ela estar onde ela está. Tinha um ditado que meu pai falava que é melhor um diabo conhecido do que um diabo desconhecido. E é exatamente isso. Às vezes o lá fora é tão grande, é tão não sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, como que eu vou conseguir um emprego, como que eu vou ter não sei o quê. Não, deixa eu ficar aqui que é melhor. Pelo menos aqui eu não tenho que me preocupar com essas coisas. Então acaba sendo uma zona de conforto. E quando eu falei isso, a pessoa, que não sei o quê. Eu falei, cara, não é o sentido de que é confortável, e sim que o outro é muito assustador. É preferível estar onde eu estou. E essas mudanças aí Exato. que você traz de mulheres que você tem ajudado, então eu imagino que seja uma mudança gigantesca e muito significativa para essas mulheres conseguirem sair dessa zona de conforto e finalmente alcançarem a plenitude do que elas são capazes de fazer, né? Exatamente. E isso que tu falou faz muito sentido e é exatamente assim, entende? A zona de conforto, ela não é confortável, mas ela é conhecida. E é algo que me prende. O ser humano, é interessante que o ser humano ele só muda. Tem duas forças motrizes que movem o ser humano: ou é a dor ou é o prazer. Entende? Então, assim, ó, ou aquilo dá muito prazer para ele, então aquilo ele vai mudar por aquilo, ou aquilo dói demais. Entende? Então é exatamente essa história do cachorro que fica ali, mas porque o prego não tá doendo o suficiente. Sim. Entende? Então, quando que eu mudo algo? Quando aquilo gera uma dor insuportável. Entende? Então, assim, ó, eu tô numa situação ali que ela é ruim, ela é incômoda, mas ela não dói o suficiente para fazer eu me mexer. E é realmente por quê? Porque às vezes a pessoa ela cansa só de pensar, tá, para eu sair daqui, o que eu tenho que fazer? Às vezes ela nem sabe por onde que ela começa, Sim. entende? E é essa a necessidade, entende? É lógico que eu digo, né? Um coach, ele nunca vai substituir um psicólogo, entende? Só que às vezes a pessoa o que ela precisa é só de alguém que ajude a organizar a mente dela, organizar, ajudar ela a enxergar que ela consegue enxergar o melhor dela, entende? E fazer ela partir, sair da inércia e partir para uma ação. Então, assim, ó, duas forças que movem o ser humano, a dor e o prazer. Se a pessoa não mudou algo, é porque ainda não doeu o suficiente. Né? Às vezes para falar, meu Deus, como que não doeu o suficiente? Não, não foi o suficiente para fazer ela sair. Essa minha conhecida, ela passou uma vida inteira apanhando. Anos de casamento, mais de 10 anos.
Qual que foi a dor que fez ela entender? Ela vê o filho dela com uma faca na mão, pronto para pular no pai, no próprio pai. Então, ali gerou a dor que fez ela mudar. Mas você acha que todo esse processo, todos esses anos, vítima de violência, aquilo não doía? Doía. Você acha que ela não pensava, eu tenho que sair disso? Pensava, entende? Mas daí vem toda aquela questão, né? Vou trazer mais uma polêmica aqui. Que é o que? Essa dependência emocional, porque o cara, ele bate e depois ele vai e agrada. Então, ele batia, depois ele chegava com um anel de ouro, chegava com uma joia, chegava com um buquê de flores, entende? Passava, assim, uma semana que era um doce. A lua de mel. E depois voltava. É, exato. E depois, só que depois são ciclos, né? Vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. Quando que ela entendeu? Não, eu realmente preciso sair disso. Quando que doeu o suficiente? Foi quando ela viu que o filho dela, no que o ambiente estava tornando o filho dela. Sim. Né? Então, realmente, a questão da zona de conforto não significa que ela é confortável, mas significa que ela me dá menos medo que eu enfrentar o mundo lá fora para eu fazer uma realidade diferente. Então, tudo isso ela necessita do autoconhecimento para ela entender quais as forças e o que ela precisa, quais as fraquezas dela que ela precisa se fortalecer. A partir do momento que ela entende no que ela é boa e o que ela precisa fortalecer nela, entende? Ela vai entender que é possível ela mudar a situação, que é possível ela sair daquilo que ela queria sair, entende? Sensacional. Eu sou um caso. Diga. Só Agora eu quero um saber. Eu adoro os casos. Eu sou um arremate, assim, né? Só um arremate que, assim, eu sou um caso que eu fui alguém por muitos anos, entende? Que eu fui vivendo, foi indo, e a vida foi passando, entende? E até que eu engravidei da minha filha, e quando ela nasceu, eu entrei em crise. Por quê? Entende? Eu entrei em crise como mulher, porque eu falei, gente, tudo que eu sou mãe. Eu não tenho uma profissão, eu não tenho, sabe? E quem me ajudou a sair disso foi a minha família, entende? Porque eu queria voltar para o mercado de trabalho, ia voltar para trabalhar, arrumar um emprego, entende? Porque eu sempre trabalhei no comércio. Eu vou arrumar um emprego no comércio e meu pai falou, não, se você for fazer alguma coisa, você vai estudar. Vai achar um rumo para tua vida. Sim. E foi aquilo, entende, que me fez ir atrás. Entende? Mas assim, eu não vou dizer que eu não pensava, mas 5 anos eu não tenho mais idade, são 5 anos para eu ficar numa sala de aula, é muito tempo. Até que eu ouvi alguém falar, 5 anos vai passar com você estudando ou não. E realmente. Às vezes as pessoas não fazem essa conta, né? Eu fazendo, não fazendo, o tempo vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Só que daqui 5 anos, se eu estiver fazendo, eu posso mudar a minha realidade. Sim, sim. Né? Então foi o que aconteceu. Muitas portas se abriram, entende? Hoje eu posso trabalhar com N coisas, trabalho com o que eu gosto, entende? O que faz toda a diferença. Exatamente, exatamente. E como você tomar uma decisão, por menor que seja, como isso muda a tua visão de mundo, muda a tua forma de ver as coisas, né? Então, é muito necessário você ter alguém que te impulsione. Porque a gente precisa, às vezes, de alguém empurrando. Verdade. Cíntia, infelizmente o nosso tempo está acabando. Caramba! Passa rápido, né? Quando tem conversa, passa rápido. Quando tem conteúdo, passa rápido. Quando o papo é chato, o meu diretor aqui avisa com 30 minutos. Com 30 minutos ele fala, 30 minutos já sei que o papo tá chato, que não tá rendendo. E ele só me avisou agora que fez quase 1 hora já. A gente tá indo para bater 1 hora de conversa. Então, eu quero finalizar aqui, em primeiro lugar, te agradecendo novamente pela oportunidade que você nos deu da gente conversar, atendendo ali um pedido pelo WhatsApp, foi sensacional. Já quero deixar aqui estendido o convite para você vir participar mais vezes, porque esse assunto é muito interessante, principalmente para as mulheres e principalmente dentro do que você traz. Eu acho que é muito importante levar esse conhecimento para mais mulheres possível. E o podcast, a TV, eu acho que é um canal que atinge bastante essa galera.
Sim. Eu quero que você deixe aí para a galera como é que te acha, se precisar falar com você, se quiser fazer uma mentoria contigo, se quiserem um trabalho de coaching, como é que faz para te encontrar, entrar em contato com você, suas redes sociais, como é que faz aí? Bacana. Em primeiro lugar, só eu quero deixar só um recadinho final, Diga. tá? Que eu ia falar a polêmica ali, não falei, né? Mas muitas vezes, muitas mulheres, elas se prendem num relacionamento abusivo por conta de fé cristã, né? Ah, isso é verdade. Eu sou cristã, mas é algo que, sabe, eu quero deixar aqui. Se você é uma mulher e é mulher cristã e você está permanecendo num relacionamento que é abusivo, né? Não digo dificultoso, porque não existe relacionamento fácil, mas um relacionamento que é abusivo, que contém violência, entende? Que não permaneça nisso. Não permaneça nisso pela tua fé, né? Que nem Jesus compactua com isso, né? E eu gostaria também de dizer aqui que para todas aquelas que não conseguem, que estão num relacionamento que constituído por violência doméstica, que elas tentem quantas vezes forem necessário, mas não desistam de sair desse relacionamento, tá? Show. Então, para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Cíntia.Chuli, Cíntia com Y e H, realmente não é muito fácil, Tá mas é aparecendo Cíntia na com Y tela, tá e H. aparecendo na tela aqui. Tá aparecendo Show. bacana, então pode me seguir ali, pode mandar uma mensagem no direct e que a gente vai conversar, né? Muitas vezes, às vezes, só uma conversa já ajuda, a gente conversa tranquilo ali. Eu demoro um pouco para responder, mas juro que eu respondo. E eu quero agradecer muito. Tu viu, né, Célio, que eu demoro um pouquinho. Pouquinho só. Um pouquinho, mas eu agradeço desde já pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando. Realmente é muito assunto, né, para uma hora ali, para diluir ali, mas muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Obrigado você mais uma vez por estar aqui. Não vai embora ainda não, que eu só vou dar um recadinho e a gente já volta para se despedir. E para você que nos acompanhou até agora, eu deixo aqui o meu muito obrigado para você que está seguindo a gente aqui. Se você ainda não segue, faz lá aquele C, curta, comente e compartilhe. Se inscreve aqui no canal da Vem TV. Segue aqui, ó, @Instituto Mels no Instagram e também o @SanMartinSistema, para você ter acesso aí não só ao conteúdo aqui da Vem TV, mas também as picardias que a gente coloca ali com relação à violência contra a mulher. Lembrando que a gente está aqui com uma campanha de doação para a Associação Beneficente Jefté. Então, se você quer ajudar a Associação Beneficente Jefté, aponte a tela do seu celular para o QR Code que está aqui. Opa! Aqui. Aponta a tela do seu celular para esse QR Code, faça a doação de qualquer valor para a Associação Beneficente Jefté. E se você quiser doar roupas, agasalhos, alimentos, alimentos não perecíveis, entre em contato lá no @associacão.jefté, se eu não me engano é isso. Mas coloca lá Associação Jefté no Instagram que vai aparecer e ajude, eles precisam realmente de ajuda. Para você que está ou sabe alguém que está em um relacionamento abusivo, aponta a sua câmera para o outro QR Code que está aqui do outro lado da tela e lá você vai ser direcionada para um formulário onde um voluntário do Instituto Mels vai entrar em contato com você e te ajudar. Para você que nos acompanhou até agora, o meu muito obrigado. Semana que vem tem mais um programa Mels Podcast aqui pelas plataformas da Vem TV, sempre trazendo uma mulher que inspira outras mulheres. Terça-feira que vem te espero às 19h30. Não esquece de baixar o aplicativo da Vem TV para você acompanhar toda a programação aqui da casa, tá bom? Terça-feira que vem estamos de volta e eu espero você. Um abraço.